Olá, ouvintes do Gato Preto Cast. Eu sou a Patrícia Silveira. Eu estou aqui nos estúdios da EFAP, que é a Escola de Formação dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo, para apresentar para vocês, então, um bate-papo muito gostoso que a gente vai fazer, porque o episódio de hoje, gente, tá especial, tá? A nossa conversa vai ter, então, como ponto de partida a exposição que a gente fez aqui na biblioteca da EFAP. E essa exposição ela foi um pouco diferente das outras que a gente já fez, porque ela não foi sobre um tema específico, né? Ela foi só com os livros novos que foram adquiridos pela EFAP a partir de uma consulta com os profissionais da educação. E essa exposição foi a materialização, então, dos desejos desses profissionais. Foram os títulos que eles consideravam como importantes que tivesse na biblioteca para subsidiar o seu trabalho. Então, hoje a gente tem duas convidadas aqui, que são a professora Juliette Aquino, que foi uma das articuladoras dessa consulta, e a Miriam Fernandes Muramoto, que é pesquisadora da USP e trabalha sobre o tema de História da Educação. E a gente também tem um convidado, que já é da casa aqui, né, que é o Carlos Aguena, bibliotecário. Hoje ele vai ser nosso entrevistado, está mudando um pouco de papel. E quem vai comandar esse bate-papo é a professora Simone Sutti, que é aqui da nossa equipe do Gato Preto. Então, bora lá, Simone? Então, bora lá, Patrícia. É sempre uma honra estar aqui nesse podcast, conversando com professores, com gente que entende de educação, entende de temas. Quando você apresentou o nosso podcast falando que não temos um tema específico para essa última exposição, eu não sei se isso é mais difícil ou mais fácil, porque não ter um tema específico, de repente, abre para muita coisa interessante. Com isso, a gente tem vários temas, pode falar de muita coisa. E por falar em muita coisa, a gente passa por todo um processo nessa montagem da exposição, processo que tem a ver com a curadoria, processo que tem a ver com uma escuta da rede, né, dos interesses que mais ressaltam. E para isso, a gente faz todo esse processo. Bem, o Carlos, que você bem disse, é nosso grande companheiro da casa e também é bibliotecário da Biblioteca CRE Mário Covas, ouviu isso de perto, participou o tempo todo, se envolveu, se motivou, se emocionou, se empolgou, passou nervoso, enfim. Tudo isso foi acontecendo ao longo da estadia aí, né? Carlos, então, bem-vindo ao nosso podcast. Que bom falar com você, embora a gente se fale todo dia. Hoje é um assunto um pouquinho mais especial. E para falar da exposição, a gente queria saber de você como que foi todo esse histórico de curadoria, de ouvir a rede, de convidar mais curadores para olhar para os temas e para os títulos. Conta um pouquinho para a gente aí, bem-vindo. Olá a todos. Então, como a Patrícia e a Simone falaram, essa exposição foi muito especial e foi diferenciada das demais exposições que a gente vem montando, né? Então, a gente procura sempre estabelecer um tema e, a partir desse tema, nós selecionamos, né, o que há de melhor no nosso acervo, né, para que constitua uma exposição que tem como objetivo fundamental sempre a promoção da leitura, o incentivo à leitura, para que todos os nossos frequentadores tenham maior conhecimento dos potenciais do nosso acervo. E dessa vez, assim, foi uma grande celebração, porque a gente conquistou, foi uma conquista, assim, uma aquisição assim, significativa dos livros que eram objeto de desejo de todos nós, né, dos formadores e inclusive da equipe do CRE Mário Covas. Então, dessa vez, a gente não teve que selecionar, a gente teve que correr, né, com o processamento técnico, com a catalogação de todos esses livros. Foi uma correria, mas foi uma grande celebração. Montar, né, depois o acervo, né, a gente falamos também em podcasts anteriores que a gente também tem um grande cuidado com o cenário da exposição, né? E a gente entendeu que o cenário dessa vez, dessa grande aquisição, seria o cenário de presente. A gente criamos um laço, né? todo um cenário como se estivéssemos presenteando os nossos formadores e todos os leitores do CRE Mário Covas, né? E, de fato, assim, estimulou muito, né, a frequência e o empréstimo de livros do nosso acervo. Foi muito, muito especial e temas, como vocês vão perceber ao longo da nossa conversa, são temas extremamente importantes, né, fundamentais para que as pessoas assim, tomem mais conhecimento e tenham mais profundidade, né,
nesses temas que foram apresentados. Então foi realmente um trabalho magnífico, foi muito legal ter participado desse projeto. O título, eles chegaram, já para mim remete muito assim, chegou uma coisa importante, uma criança em casa, chegou alguém diferente, alguém que vai trazer alegria, e a própria figura da exposição mostra isso, né? Como você bem disse, um presente embrulhado e venha recebê-lo. E quem vai lá, realmente a gente tenta fazer de tudo para que receba o presente, e muitas vezes é um presente que ele já esperou, que ele já queria, que foi pedido. Então, acho que tudo já confluiu para mostrar que eles chegaram, e chegaram com toda a diversidade. Por falar em diversidade, Juliette, a Juliette foi uma das curadoras que o Carlos indicou na época para fazer essa escolha junto conosco. A Juliette é uma professora que também já trabalhou conosco aqui na IFAP, é uma parceira muito forte no nosso clube de leitura. E a Juliette tem 2 temas muito caros. Dentro dos temas que nós temos aqui, que é educação indígena, educação especial, ficção, tem livros assim técnicos de abordagem metodológica para professor, tem a questão étnico-racial, gestão de sala de aula, gestão de escola, gestão administrativa. E nesses temas todos, nessa variedade, a Juliette fica muito de olho em 2 que eles são muito caros, né, Juliette? Fala um pouquinho esse e como que foi essa tua participação aí na exposição. Obrigada pelo convite. Bom, a escolha dos livros, ela foi feita com muito cuidado pelos profissionais na época, né? E com uma intencionalidade também muito clara. Como a gente trabalha diretamente com formação, hoje também sou formadora na Diretoria de Ensino Região Norte 1, vamos adquirindo também uma experiência ao longo da formação e vendo a necessidade de ter materiais que dialoguem com as necessidades pedagógicas e com os temas do currículo, né, essenciais para a formação de um estudante com um amplo repertório. E para que a gente está aqui, né, todo esse sistema está direcionado para a formação de um estudante com uma educação integral em todas as dimensões. E aí os temas do currículo são desafiadores e exigem um repertório amplo do professor, viu, Simone? Então, essa necessidade de uma abordagem contextualizada que realmente faça sentido para os professores e principalmente para os nossos alunos e alunas, que fez orientar essa escolha. Então, o trabalho foi considerado os temas contemporâneos transversais do currículo paulista, né? Então, a gente pensa nesses 6 eixos grandes das macro-áreas dos eixos transversais, que é meio ambiente, ciência e tecnologia, multiculturalismo, cidadania e civismo, economia e saúde. Então, quando a gente olha a vitrine, assim, a gente vê todos esses temas dialogando, né? Não necessariamente na capa. Aí, quando vocês falam do presente, é um presente, porque quando você olha um livro, nossa, um livro falando vida das plantas, depois outro, neoliberalismo, nossa, depois indígena. Então, é uma exposição surpresa, com vários diálogos. E o que traz? Ele traz múltiplas perspectivas. Então, a intenção também foi sair de uma visão eurocêntrica e ampliar o repertório. Aí a gente retoma aqui o conceito de Boaventura Santos, que fala de uma ecologia de saberes, né? Buscar essa ecologia de saberes. Isso que acho que é a nossa meta enquanto desenvolvimento profissional, né, pedagógico. E também eu retomo também um termo de Vandana Shiva, que é uma indiana, que ela fala para a gente sair da monocultura da mente. Então, da monocultura da mente. Então, quando a gente vai procurar um amplo repertório com vários diálogos, pessoas negras, indígenas, deficientes, com temas que dialogam e se relacionam, então a gente está indo nessa direção de ecologizar nossa mente, né, e nos descolonizar. Nossa, que bonito esse termo, né, gente? Monocultura da mente. Eu tendo a sempre querer fazer uma policultura da mente, mas nem sempre esse terreno está tão fértil para a gente poder cultivar, né, Carlos? E o Carlos também participou ativamente o tempo todo, o Carlos se empolga, parece que vem assim, quando chega o livro novo, ele fala já para meio mundo, já compartilha com a nossa colega também de biblioteca, e aquilo assim vira um presente. Realmente essa palavra acho que é bem adequada. O livro é um presente que chega e que a gente quer mostrar para todo mundo, né? Então acho que, e também esse termo que você usou da indiana, da Shiva, Vanessa Shiva, é bem legal, monocultura da mente. Quem sabe a gente começa a trilhar a policultura.
Você falou outro termo legal, que foi confluir. Confluir é um termo usado bastante pelo quilombola, um intelectual, para mim é um dos maiores intelectuais da atualidade, o nome dele é Nego Bispo, e ele fala de confluências, a importância de confluências de saberes, né? Então é isso, a curadoria tem uma confluência de saberes. Confluência a gente pensa que vem os afluentes, como o rio, e formam um rio maior, né? E os rios não deixam de ser rios por conta quando eles se juntam, eles dialogam. Então, você falou de confluir, eu lembrei muito desse termo de Nego Bispo. E por falar em confluir, aconteceu um fato bem legal essa semana. E a Patrícia veio contando pra gente, assim, toda animadinha, veio como mais um presente, né? Esses dias nós recebemos a Miriam, pesquisadora da USP, uma historiadora, que trabalha especialmente com história da educação. Ela veio para fazer um trabalho conosco na IFAP, e estava muito empolgada, e a gente também, falamos muito com ela. Tudo bem, passou. No outro dia, nossa diretora, a Patrícia, veio e falou, gente, aconteceu uma coisa muito interessante. Aí todo mundo, né, o que é? A Miriam, pesquisadora, olhou para a exposição e falou, nossa, eles chegaram, né? E assim, falou, pensou ali, o que vocês fazem com isso? Aí a Patrícia explicou, acho que foi mais ou menos assim, explicou que a gente tinha ouvido os profissionais da rede, da IFAP, que queriam determinados temas e também alguns títulos. E aí a pesquisadora Miriam falou, nossa, que interessante. Então, assim, é uma visão muito diferente. Vocês escutam, olha só a sensibilidade. Vocês têm essa escuta com a rede, com os professores, a partir daí adquirem os livros e, assim, dessa forma a leitura pode ser muito mais ampliada, né? Principalmente porque eles se sentem valorizados de terem sido ouvidos e presenteados com as obras. Aí a Miriam despertou isso na gente, a Patrícia ficou muito empolgada, falou, pronto, a Miriam está aí para colaborar e muito neste podcast, né? A Miriam deve ser uma leitora, assim, inveterada. Falei, é a Miriam mesmo que vai colaborar. E a Miriam está aqui conosco, que bom, né, Miriam? Bem-vinda. E esse teu jeito de olhar para a exposição, alguém de fora que reparou esse cuidado com a curadoria, foi bem legal. Que você fala disso um pouquinho, que a gente gostou bastante dessa tua visão. Bem-vinda. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente o convite para estar aqui hoje com vocês. Foi uma grata surpresa quando a Patrícia me disse, Miriam, eu tenho um convite para te fazer. E eu falei, pode fazer. Só não sabia do que se tratava, né? Mas a minha felicidade vem no sentido da conversa que nós tivemos, né, no dia que eu estive aqui e no dia que eu conheci, né, a exposição. E eu confesso que eu fiquei encantada com a exposição. E eu digo que encantada pelo meu olhar de pesquisadora, né? Porque eu falo assim, eu estou acostumada com outros ambientes, que não um ambiente, né? Esse ambiente que eu encontrei aqui. E quando eu percebi, através da fala do Carlos e da fala da Patrícia, né? Dessa escuta dos professores, de como é que se deu a curadoria, de como é que chegou ao resultado desses livros disponibilizados aqui. E daí é interessante que os ouvintes saibam que são diversos títulos, né? Não é uma exposição pequena, é um número interessante, né? De títulos que estão aqui disponibilizados, pensando na formação desses professores, porque eu acho que é justamente essa a intenção, né? De que ao ouvi-los, você possa trazer esses elementos de formação para que esses professores, eles possam replicar em sala de aula, né? Porque eu fico pensando assim, é interessante pensarmos os professores como esse mediador da leitura, né? Porque a gente pensa, foi um título pensado a partir, né, do desejo deles, mas eu entendo como uma obra formativa, que a partir da leitura daquilo ali, eles passarão adiante, outros alunos poderão ter acesso, né? Então, é como se fosse uma replicação daquilo que a gente vê aqui. Eu acho que essa é a intenção quando você monta, né, uma coleção de livros que faça sentido para a formação dos professores. E eu confesso que uma das coisas também que me chamou a atenção é a variedade de temas, né? A gente consegue perceber aqui temas sobre a etnomatemática, a temática étnico-racial, mas a gente consegue também perceber livros de metodologia, inclusão. Então, para mim, eu achei assim que foi muito interessante para a gente perceber também que há uma demanda grande
né, que vem dos professores, dessa formação que eles pretendem a partir dessa leitura. Então, eu achei bastante interessante e, como eu havia comentado, acho que eu comentei com o Cleiton, foi um desejo meu de que essa exposição ela possa virar um tema de um trabalho meu, assim, sabe? Eu acho que essa exposição, ela precisa ser levada adiante, ela precisa ser conhecida, ela pode virar exemplo para outras instituições que pretendem também, né, a partir da formação de professores, ter esse cuidado, esse olhar a partir da leitura. Eu acho que isso é fazer educação também, né, Miriam? Quando a gente para ouvir, porque a gente fala tanto na escuta atenta, na escuta sensível, isso reflete que a gente conseguiu parar para ouvir e, de qualquer maneira, atendê-los. É claro que tem as questões externas, nem sempre a gente consegue, às vezes tem problema de verba, problema de negociações mesmo, mas, assim, de qualquer maneira, isso reflete que eles foram ouvidos, que a gente pôde atender de alguma forma, e isso eu acho que é realmente fazer educação, né? Isso que a gente espera fazer na sala de aula, espera com o estudante, ouvi-los para refletir em coisas melhores. Não, eu estava pensando, né, que não é só a escuta, mas como também o cuidado de vocês, quando vocês colocam a exposição, né, esse cuidado, ele é um convite, né, porque se você não tem um cuidado de expor, você não provoca o outro, você está passando uma mensagem para o outro. E, assim, dos anos que eu estou na instituição, é muito zeloso ver isso, né? Então, esse cuidado, para mim, é muito importante quando vocês apresentam, provoca com os títulos, porque tudo ali é intencional. Está ali embaixo, está ali em cima. Eu imagino vocês pensando no processo, que é um processo, né? E esse processo, ele é visível no resultado. Quando eu passo ali para ir beber água, eu, paro ali, e aí eu pouso meus olhos e começo a refletir, olhar um ou outro. Então, esse cuidado tem uma intenção de pensar, e o Carlos fala bem disso, o Carlos e a Patrícia, porque eles que montam, eles que pensam muito nisso, e coloca aqui, sobe o livro ali, acho que melhor aquele ficar atrás, né, Carlos? Você fica muito, assim, ligado nessas questões, até que aparentemente são questões estilísticas, mas que refletem também, né, assim, a gente pensar que quem está chegando vai olhar para aquele livro com um pouco mais de impacto, aquele combina mais aqui, até isso, Juliette, é bem, bem pensado, a gente não dá muito valor a isso, assim, né, quando, no frigir dos ovos, mas o Carlos participa disso, né, Carlos? A gente está fazendo uma escola de vitrinismo aqui também, né? Eu acho que porque é muito importante, né, que ele seja visível, né, que chame a atenção. Então, eu fico muito feliz com o comentário da Juliette que a gente está realmente atingindo o nosso objetivo, né? Que as pessoas realmente param para poder ver, né, e trazer, né, o livro, né, como em um lugar de destaque, né? Eu acho que isso é muito legal de ouvir que isso está dando certo, perceber que isso está dando certo, né? Eu acho que teve uma coisa importante que eu gostaria de acrescentar aqui, que é assim, a gente tem mais uma bibliotecária, né, na nossa equipe, que é a Mieko, Maria Mieko, está aqui faz muito tempo, a Mieko sabe de tudo daqui, e ela também estava lá atendendo, assim como o Carlos, o pessoal que frequenta a biblioteca, e a Mieko me falou que houve, de fato, depois da exposição, as pessoas começaram a pegar mais livros, e aí eu fiquei muito contente com isso. Quer dizer, é o resultado do nosso trabalho, dessa intencionalidade aí, tá rolando, né? As pessoas gostaram mesmo do presente. Numa época que a gente está no digital, busca informações fáceis, mastigadas e comentadas, é louvável, né? Esse convite, essa provocação. A Miriam fala muito de formação de professores, né? Aliás, é a área dela, e eu fiquei encantada de ouvi-la a primeira vez que ela veio falar conosco, citando as escolas ali. Ela falou o nome de uma escola que eu anotei, eu falei, eu quero conhecer. Como que era o nome da escola, Miriam? Da creche, que até tinha o nome masculino e feminino, nós falamos alguma coisa. É a creche da Casa da Divina Providência ou é a creche da Baronesa de Limeira? Alguém falou, tem um barão e a baronesa. E ela entusiasmo, sabe, do trabalho com as crianças, que atendem tantas crianças, tá? E a preocupação com a formação de professores. E aqui na nossa fala, ela citou umas 3 vezes a questão da formação e o quanto que ela prima por isso, né? E é interessante porque depois da minha visita aqui, eu marquei justamente 2 pontos que eu achei bem interessante da pesquisa, e eu vou trazer aqui para vocês, que é a relevância de garantir aos professores acesso a textos atualizados e diversificados, porque eu consegui perceber logo de início, assim, sabe, esses títulos, né, o tanto que eles são atuais e como é que
eles podem influenciar nessa formação dos professores e também como a leitura desses materiais especializados, ele auxilia na elaboração de estratégias inovadoras, né? Porque a gente consegue ouvir muito isso, né? De como é que a gente faz? Eu acho que a gente teve até uma conversa, né, na quarta-feira, de como é que a gente consegue fazer com que os alunos queiram ler? Quais são as estratégias que a gente pode adotar para fazer com que esses alunos se interessem pela leitura? E eu acho que, do mesmo jeito que a exposição está aqui e ela tem, né, atraído os professores por esse desejo da leitura, eu acho que a gente também pode fazer com que os alunos nas escolas eles também tenham, né? Então, são estratégias que são criadas aqui, mas que elas também podem ser replicadas. E foi pensando nisso, assim, sabe? Dessa conversa que nós tivemos na quarta-feira, que eu fiquei pensando em como é que a gente cria estratégias de leitura, né? Porque eu acho que o professor também, ele é esse mediador, né? É função do professor, né, essa mediação e de criar hábitos de leitura nos alunos, né? Eu acho que ele é o principal mediador, né? Porque uma vez que ele mostra, que lê e comenta... A gente faz bastante podcast aqui, Clube de Leitura, a Juliette participa bastante, e os professores falam, assim, de quando eles leem, quando eles comentam do livro, que os alunos vão lá e querem pegar o livro, querem falar do livro, querem discutir depois com os outros. Então, assim, como que o professor é fundamental nesse processo, né? De mediar esse gosto pela leitura, de lhe mostrar a sua prática, e geralmente exitosa, e motivar no estudante que ele realmente vá ler. Né, Juliette? Do étnico-racial tem livros lá, tanto de perspectivas indígenas e africanas. Eu lembrei disso porque ela falou uma palavra importante, inovação. Quando a gente trabalha com educação das relações étnico-raciais, é muito comum também a gente falar de que o futuro é ancestral. Aí o que é o futuro ancestral? Porque o futuro depende da gente retomar perspectivas ancestrais. Aí também é um convite de você retomar outros olhares, outras perspectivas. Porque para a gente lidar com o futuro desafiante, a gente depende muito de um olhar inovador. A sociedade tem desafios muito complexos. E para desafios complexos precisamos de um olhar inovador. E o professor que forma precisa formar também nessa perspectiva. E por isso que a educação das relações étnico-raciais e livros com perspectivas africanas e indígenas, né, de mulheres, pessoas negras, etc., mas eu estou aqui fazendo convite para essas múltiplas perspectivas, é o que possibilita a inovação, para a gente lidar com um futuro de alta complexidade. Né? Então, eu gostei que ela retomou dessa questão de inovar, né? Então, múltiplas perspectivas para inovar. Então, a gente precisa ecologizar para inovar. Ecologizar a leitura, ecologizar a percepção, ecologizar até os gostos, né? Porque, assim, na nossa época, década... Não vou falar muito de década, que a gente se entrega. Mas década de 90, por aí, né, Patrícia? A gente não tinha muito acesso, assim, à leitura nigeriana, por exemplo. A gente fez um clube de leitura com a leitura nigeriana. E foi, assim, encantador, sabe? Os modos de vida, a questão racial, inclusive, que no texto aparece demais. Então, a gente fica assim, você falou a cultura eurocentrada, né? A gente fica muito no eurocêntrico, muito aqui americanizado no sul, norte, mas falar de Nigéria, falar de África, é uma coisa até pra gente, entre aspas, nova, né? Porque a nossa literatura privilegiava aquela questão mais... O que tá mais valorizado. Então, acho que pra gente foi revelador, embora não seja tão novo, mas foi bem importante, né, Carlos? O Carlos adorou as leituras nigerianas aí, agora o Carlos fala bem da Buchi Emecheta, vocês conhecem? E, inclusive, tem ela na exposição, que ela fala da maternidade, né, Carlos? O que você achou? Simone, antes disso, acho que é importante lembrar que essa exposição logo mais será substituída por novas exposições. Mas todos os livros estão disponíveis para empréstimo e consulta a todos os profissionais da rede, tá? Então, essa maravilha que vocês estão ouvindo desse novo acervo que foi adquirido pela Biblioteca do CRE, ele está à disposição de vocês para leitura, tá? Como a Cidadã Segunda Classe, que a Simone mencionou agora, né, que foi uma das leituras mais recentes do Clube de Leitura Gato Preto, que também é um outro convite que fazemos, né, para que vocês, né, assim, conheçam o nosso trabalho, né, a gente está falando de promoção de leitura, então discutir sobre livros, inclusive, assim, fora daquele tradicional, né. A Simone lembra muito bem, assim, né, a gente agora tem acesso a uma diversidade muito mais ampla, né, de literaturas que
muito recentemente não tínhamos acesso, né? Então a Emexeda realmente foi maravilhoso, né? E o ano que vem promete novas aquisições, novas leituras, e a gente convida todos a participar aqui. Eu achei bem interessante, ó, coisinhas do pessoal, né? A Miriam olhou para a exposição, eu vi que ela deu uns passinhos, voltou para trás, olhou, mas eu não me liguei na hora, né? E aí a Miriam olhou e eu fiquei pensando, o que será que ela gostou, assim, de olhar tanto para esses livros? O que te chamou a atenção, assim, Miriam, quando você olhou para algum deles? O que mais, assim, te brilhou os olhos? Eu acho que foi justamente pensar, na realidade, eu não tinha conhecimento ainda, né, que era uma demanda dos professores, mas eu consegui perceber logo a questão étnico-racial. E daí, assim, livros, né, que eu particularmente não tinha tido contato, e eu consegui perceber na exposição, e aquilo foi me chamando a atenção, assim, né, eu confesso que por um instante eu fiquei ali parada, e olhava e tentando absorver, e eu me lembro que tinha umas pessoas, né, reorganizando a exposição, e eu fiquei ali, porque a minha vontade era de que eu pudesse absorver os títulos que estavam ali, sabe, para poder compreender como tinha sido pensado aquela exposição. Coisa que eu não sabia de início, né? E daí, depois da nossa conversa, quando vocês disseram que era uma demanda dos professores, para mim fez todo sentido, né? Porque, como a gente estava falando, como a Juliette falou, como você também falou, a gente tem o desejo de ler coisas diferentes, né? E agora eu lembrei de um livro que eu li, e pensando na fala da Juliette e da sua também, é uma autora indiana. O nome dela, o sobrenome é Spivak, e o título do livro dela é Pode o Subalterno Falar? E daí é muito interessante a gente pensar nessa questão, né? Quem é que pode falar? Quem é que tem o direito de circular? Quem é que tá aí disponível para todo mundo? Então, quando eu vi esses títulos ali, né, e que está de acesso, e que as pessoas poderão acessar essa leitura, eu achei muito interessante, muito mesmo, porque a gente consegue perceber um novo caminho, né? Ali um novo desejo de formação, uma ampliação, né, dos nossos conhecimentos, para que também faça sentido para quem lê, e também faça sentido em como é que ela vai passar adiante, né, no caso, os professores, para os seus alunos, aquele tema que para nós é muito caro, né? Esse livro caiu na minha mão para catalogar, e eu achei que era um livro de gestão. Aí eu não dei muita bola para ele. Aí depois que eu vi que era isso que você falou, nossa, então mais uma indicação, né, É maravilhoso, Carlos, é maravilhoso esse livro. Aí o Carlos ficou de boca aberta, falou, gente, é porque eu tava na hora, a gente conversa muito, assim, tudo que acontece, assim, de livro, de gente que vai pedir algum trabalho, alguma coisa, né, a gente dá bastante valor a isso e ouve, né, Carlos, a gente tenta fazer, assim, nosso trabalho nesse sentido, né. E ele pegou o livro, ele falou alguma coisa na hora mesmo, a minha falou, não, mas vê direito, não, peraí, não sei se é isso. E de repente, quando ele descobriu, aí foi um outro evento que ele veio contando, não, gente, não é nada disso, olha só que interessante, olha só o que foi pensado, que no primeiro momento essa pergunta remete a alguma outra coisa, e na verdade não é, né? A gente se diverte muito no Cremário Covas, viu? Se diverte bastante. E se diverte muito aqui também, né, gente? Nossa, é tão bom quando a gente fala dessas coisas que a gente gosta, né, que são tão importantes pra gente, porque a educação é uma coisa muito cara, e a gente vê que os rumos não são tão, assim, os cenários mais ideais que a gente gostaria de olhar. E quando você vem com essa perspectiva, Miriam, de falar, nossa, me deu uma esperança, eu vi que vocês parece que entenderam o recado, mostraram para os professores que eles são ouvidos de alguma maneira. Eu sei que o trabalho demora muito a ser feito, ainda tem muita coisa para a gente fazer, mas parece que no nosso micromundo a gente conseguiu ouvir esse recado e transpor a mensagem. Ó, eles chegaram, são para vocês, são para a gente. A gente está aqui para isso, né, Patrícia? Eu quero acrescentar uma coisa aqui, que é o seguinte: esses livros, eles estão disponíveis não só para os professores, tá, da rede. Esses livros estão disponíveis para qualquer profissional da rede.
qualquer quadro de apoio, com todo mundo que quiser. Então, assim, acho que tem um compromisso com a formação, que é a formação para os professores irem para a sala de aula subsidiados, mas também tem a formação geral, gente, de todo mundo que faz parte da nossa rede e que, né, precisamos também, né? Nós precisamos nos nutrir, todos nós, de boas leituras, né? Porque formar é isso, né, Patrícia? Não é só o professor, só o coordenador, é a rede, né, como a gente fala. É esse complexo que vai complementando um ao outro. Formar é muito mais do que dar uma aula. Formar todo mundo forma, dentro e fora da escola. E quando você fala que o acesso são para todos da escola, são todos mesmo, porque todo mundo está formando. Quando você lida com o aluno ali na hora do recreio, na hora da merenda, a moça da limpeza, isso é formar, né? Essa questão da educação, que é essa interação, essa reciprocidade. E você participou bastante do processo de curadoria aí, você se empolgou com a chegada dos livros, você ajudou o Carlos a montar e coloca uma fita de presente aqui, coloca um livro ali. E agora eu queria saber de você, que livro que te chamou muita atenção e que você realmente desejou que estivesse ali na nossa exposição? É um livro que eu não li, que eu quero muito ler, estou muito a fim de ler, que é A Queda do Céu. A Queda do Céu, que inclusive, a gente falou dele num podcast na temática indígena, né? Falamos bastante dele aqui. Os professores que vieram ser entrevistados indicaram, e eu estou babando por esse livro. A gente vai ler. A gente vai ler. E principalmente porque é um tema do nosso Clube de Leitura Gato Preto. Então, assim, olha só que interessante. Ele está na exposição. Ele foi também indicado na seleção dos livros de 2025, né, Carlos? A Queda do Céu, então, tá aí. A Queda do Céu, do Davi Copenauer. Um dos livros mais profundos que eu já li, viu? Porque lá ele fala de uma tecnologia muito, muito importante para a sociedade. A tecnologia do sonho, né? Nossa, maravilhoso. Já pensou, Miriam, quanta coisa boa, né? Pra gente falar, pra gente ler, Essa riqueza, eu acho que vem daí, né? Ela vem daí, ela se prolifera, a gente continua falando disso. Agora, por exemplo, quem está ouvindo esse podcast fala, poxa, vai ter a Queda do Céu no próximo ano do Clube de Leitura. Então, isso também já é um convite, já é uma forma da gente reler, conversar, estarmos aqui de novo, nesses momentos que a gente consegue partilhar as ideias, consegue dividir, consegue somar. Né, Carlos? O Carlos é um grande entusiasta do clube, do podcast. E eu também sou muito entusiasmada com tudo isso. E é ruim quando a gente termina, né? Um podcast. Mas a hora chega. E para encerrar essa hora, eu já comecei encerrando com a Patrícia. Patrícia, que livro te chamou a atenção na exposição? Mas eu não vou perguntar isso, não. Vou perguntar um livro de cabeceira. Vou começar pela nossa convidada mais recente, que é a Miriam, que veio para cá. Tá feliz no nosso meio aqui, a gente também. Miriam, obrigado de novo. E Miriam, qual que é o seu livro, assim, de cabeceira? Você sabe que quando eu soube, né, que eu ia ter que pensar sobre um livro de cabeceira e dizer por que ele faz sentido para mim, eu falo assim que a qualquer momento, se alguém me perguntar qual é o teu livro preferido, eu sempre vou dizer esse livro, que é um livro da Clarice Lispector, que chama A Hora da Estrela. Esse livro, ele me toca profundamente, não só pela história, nem só pelo momento, né, que se a gente vai buscar saber como se deu, né, a escrita desse livro, as críticas que a Clarice recebia antes de escrever A Hora da Estrela e qual o movimento que ela fez para escrever esse livro. E eu lembro que a primeira vez que eu li A Hora da Estrela foi para o vestibular. E aquele livro me tocou profundamente, assim, naquele momento, mas pela história da Macabeia, né? Eu não conseguia ainda ter a dimensão e nem a análise mais aprofundada do que o livro trazia. Mas com o passar do tempo, e agora daí eu vou dizer com o meu olhar de historiadora, eu consegui enumerar algumas questões importantes nesse livro, e eu acho assim que se eu pudesse, é um livro que eu recomendo para todo mundo. E daí eu pensei em alguns tópicos assim que esse livro me suscita, que é pensar a indigência do povo brasileiro. E daí a figura da Macabeia, eu acho que ela representa bem esse povo brasileiro. A reflexão sobre a condição da mulher,
né, que é importantíssima quando a gente lê. A discussão sobre o exercício da linguagem, da fala, da forma de como, né, essa linguagem e essa fala, ela legitima um discurso, né? É interessante a gente pensar nisso. E pensando nessa questão, né, da escrita e da leitura, essa aprovação que a gente sempre tem do ato de escrever e de ler, né? Quando a gente pensa ali, né, quem é a Macabeia, né? Ela é uma datilógrafa que, ela, né, tipo assim, o universo dela não é da leitura, mas ela tá sempre escrevendo, né? Mesmo que não seja o universo dela. Então, eu acho que é um livro que me chama bem a atenção, assim, como a gente pode discutir, sabe? Esses assuntos que pode parecer superficiais numa primeira leitura, mas quando você se detém, quando você busca analisar essas questões, elas estão presentes ali no livro da Clarice. Então, é um livro, assim, sabe, que me toma. Sim, é como se ela saísse um pouco da dimensão da ficção e partisse para a realidade, Sim. né? Ela navega com uma tranquilidade, assim, e mostra com profundidade as questões fundamentais que a gente tem que pensar. Que legal, gostei muito, também gosto muito da Macabeia. Bem, Juliette, agora é a tua vez. Que livro que é seu livro de cabeceira, Juliette? Meu livro é A Queda do Céu, que ela falou. Ele tá velhinho, com a capa cheia de anotações, parece uma bíblia. Assim, sabe? Cheio de post-it. Então, é um livro que eu sempre, quando eu quero inovar reflexões para formar professores, eu uso esse livro do Queda do Céu. E também para trazer reflexões, sou professor de Sociologia, de Ciências Humanas, o livro O Quarto Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Para mim, são dois clássicos, né? As potências, né? Dois. Você concorda com a tecnologia, que é a tecnologia verdadeira, a tecnologia dos sonhos? Eu concordo. Não, quando vocês lerem, vocês vão ver a Sim. sofisticação do que é o pensamento indígena. Então, e capaz de inovar. Qualquer computador, qualquer tecnologia, qualquer inteligência artificial. Para além da inteligência artificial. Muito além, muito além. Você concorda, Carlos? Muito além da inteligência artificial? A Simone está me provocando agora, porque a gente acabou de discutir sobre inteligência artificial, mas eu acho que é verdade, sim. É verdade. Eu acho que, com certeza, a tecnologia dos sonhos, ela vai muito além, né? Não há máquina que substitua o humano, né? Acho que é por aí mesmo. E você não escapou da pergunta. Qual que é seu livro de cabeceira? Simone, então, eu acho que todos sabem, né? Eu adoro essa pergunta, adoro. Então, essa pergunta ela está presente em todos os episódios do Gato Preto Cast. E, assim, vejam os outros episódios, porque tem dicas excelentes, né, de livros para ler, porque são livros que foram indicados, assim, de coração, né? Uma coisa muito afetiva, né? Não é uma referência acadêmica, é uma referência humana, assim, né? Então, eu adoro essa pergunta, né? E eu vou gostar muito também de responder, né? Eu tenho também um carinho enorme pelo Clube de Leitura Gato Preto, que a Simone e eu, né, realizamos mensalmente. E nós, Simone, né, a gente leu livros incríveis ao longo desses anos todos, né? E eu vou citar um livro que eu conheci pelo Gato Preto, Clube de Leitura Gato Preto, que eu tenho verdadeiro amor, que é o Sol é para Todos, da Harper Lee, que mais uma vez traz com muita verdade e com muita dor também, mas também com muita beleza, a questão étnico-racial. Né? É um clássico da literatura norte-americana que conta, né, todo um processo muito injusto, né, de acusação de um negro, né, que foi acusado de uma violência que não faz sentido, e é muito bonito. Então essa é a minha indicação, Simone. Poxa, quanta indicação boa, hein? Meu Deus, acho que os ouvintes estão todos aí querendo falar os deles também. Acho que mentalmente todo mundo está falando, o meu é esse, o meu é esse. E quanta coisa boa, né? Que a gente consegue reunir, conversar, juntar. Mas nem tudo é tão bom porque chega ao fim. Infelizmente, chegou ao fim. É tão bom que tem que acabar. Bem, gente, eu agradeço profundamente a vocês. Foi uma conversa muito interessante e divertida. Agradeço a Patrícia, agradeço ao Carlos, nossa equipe de biblioteca. E um abraço. Pessoal, nosso bate-papo foi super gostoso e a gente queria aqui agradecer demais a presença das nossas convidadas, a Juliette Aquino e a Miriam Muramoto, e o nosso convidado, Carlos Aguena. E a gente espera que essa conversa possa inspirar mais profissionais da educação em ações de incentivo à leitura,
nas escolas e nos demais espaços da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Então você já sabe, se você é servidor da educação e participa de alguma ação de incentivo à leitura, venha apresentar a sua iniciativa aqui no Gato Preto Cast. É só você escrever para a gente no e-mail nucleodebiblioteca.educacau.sp.gov.br que a gente entre em contato então, tá bom? Muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau!